Olá, olá, olê, 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 olá para todo mundo que está entrando aí. Estou aqui ao vivo, direto do Instituto Conhecimento Liberta, em São Paulo, nos estúdios da Vila Mariana, para receber mais uma vez o nosso grande público do ICL e além, para debater aquilo que interessa, para pensar a catástrofe política, ambiental, cultural, econômica e neoliberal que assola o Rio Grande do Sul. E no fim das contas, todo mundo sabe que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, além de ser aquilo que já era parte de uma tragédia anunciada do próprio capitalismo, também diz respeito não só ao Brasil, mas ao fim e ao cabo diz respeito ao mundo. Essa semana também, mais uma vez, viralizou nas redes sociais aquilo que foi uma fala do Fidel Castro na Eco 92, no Rio de Janeiro, endereçada, na época, ao presidente Fernando Collor e às excelências que ali estavam. E o Fidel faz um discurso contundente de como essa forma de vida, de existência, de produção, simplesmente hipoteca as nossas chances de sobrevivência no mundo. Portanto, senhoras e senhores, jovens do Brasil, comunidade do ICL, o ICL, por isso, fez aqui, durante essa semana, uma série de debates fundamentais sobre a catástrofe, trazendo pessoas que estão na linha de frente disso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, para aqui debater, para fazer aqui um divã coletivo doloroso, mas também para a gente conseguir efetivamente, cada vez mais, superar aquilo que é a crise neoliberal. Então, de segunda até hoje, grandes nomes, grandes debates. Eu queria desde já agradecer todo mundo que participou, queria agradecer especialmente a convidada de hoje, que ajudou a gente a articular esse evento também, e que está aqui já para entrar nesse debate. Então, senhoras e senhores, recebam aqui no ICL Iris Nablotnij e Jurandir Malerba, que farão hoje aqui o debate conosco sobre essa tragédia. Ambos estão no Rio Grande do Sul, a Iris é gaúcha da fronteira, ela vai falar. O Jurandir Malerba, historiador, Iris, cientista política. O Jurandir é de São Paulo, mas está há muitos anos no Rio Grande do Sul. Sua família, suas filhas, enfim, ele é um gaúcho, portanto, também. E estão aqui para debater o que interessa, né? Clima e catástrofe, o que a tragédia no Rio Grande do Sul revela sobre o futuro do planeta. Começando então por Iris, a quem eu agradeço mais uma vez. Iris, é com você, minha querida. Muito obrigada, Pareto. Primeiramente, eu agradeço imensamente por tu, há 2 semanas atrás, né, quando nós nos reunimos pela primeira vez, ter escutado o meu desabafo, né, um desabafo que dizia: escutem-nos, porque nós gaúchos, muito mais do que a mídia mostrou, né, e trazia especialistas, muitas vezes especialistas de São Paulo e do Rio de Janeiro, para falar sobre a enchente que estava acontecendo no nosso estado. Então, há 2 semanas atrás, quando tu teve a sensibilidade no olhar e na escuta, né, e quis realmente ouvir e conversar sobre essa ideia, eu, em desabafo a ti, falei sobre o que como eu estava me sentindo estando em Porto Alegre, né? Atualmente eu não me encontro em Porto Alegre, estou em São Borja, né? Mas naquela ocasião de tudo aconteceu, no meio de todo o caos que estava acontecendo, principalmente na primeira semana, eu senti, né, aquele desabafo, aquela necessidade de falar que nós precisávamos ser ouvidos. Então, de antemão, parabéns pela sensibilidade, pelo respeito ao meu trabalho e também ao ICL, né, que como o Eduardo Moreira muito bem fala, é uma mídia sem rabo preso, é uma mídia que realmente se coloca a ouvir a população não apenas das regiões centrais, também do estado do Rio Grande do Sul, mas, sobretudo, das regiões periféricas também, das regiões fronteiriças, porque a catástrofe não aconteceu apenas na região metropolitana, embora tenha sido atingida em maior nível, em maior grau. Então, é muito importante a gente fazer também uma análise macro a partir de uma perspectiva global, mas também micro, a partir de uma perspectiva mais localizada das regiões do estado do Rio Grande do Sul, que não se concentram apenas nas regiões metropolitanas, né? O estado do Rio Grande do Sul, nessa semana que eu cruzei o estado literalmente, né,
porque Porto Alegre está aqui, Santa Maria está aqui e São Borja está literalmente do outro lado, eu consegui perceber realmente o tamanho, a dimensão dessa tragédia, que é uma tragédia que não vai ser simples de ser resolvida. Vai durar pelo menos décadas, então, de antemão, eu agradeço aí a oportunidade, acredito que hoje, juntamente com uma Lerba, nós teremos um ótimo debate, um rico debate, né? Eu vou tentar trazer aqui uma perspectiva a partir do norte global e uma perspectiva a partir do sul global para a gente conseguir fazer essa análise de uma maneira mais comprometida, né? Obrigada. Maravilha, minha cara. A gente que te agradece por toda a disponibilidade. Ao fim e ao cabo, aqui essa ideia começou em função do seu desabafo e, ao mesmo tempo, do desabafo do próprio Demore na cobertura trágica e ao mesmo tempo, impressionante dessa figura que é o nosso querido Leandro Demore, e que me disse também, fala com o Zé Adão, ele é do teatro, e aí a gente juntou essa turma toda e tem sido um alento, né, a despeito do desespero, ou junto com o desespero, pensar e ouvir vocês e aprender com vocês aqui. Eu queria dizer, senhoras e senhores que estão aí, estamos ao vivo aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, ao vivo nos canais do CL Notícias, nos canais do Edu Moreira, debatendo a catástrofe do Rio Grande do Sul. O pessoal que está aí no chat, o Rolê CL teve ali problemas técnicos na hora da transmissão, mas saibam que tudo voltará ao normal dentro em breve, portanto fiquem conosco e continuem acompanhando aqui a programação. Estamos ao vivo aqui, portanto, com a cientista política Iris Nablotnich, que também é martinense, ela vai falar de São Borja, vai falar de sua tradição familiar na política, e também com o historiador tarimbado, e que dispensa apresentações, mas que eu apresento a vocês aqui também, o historiador Jurandir Malerba, que estuda História do Brasil, é um clássico da nossa historiografia. Que bom poder apresentar a Jurandir, a Iris, e vice-versa. Fiquem em contato, porque vocês são grandes figuras. Jurandir, a palavra é sua, meu glorioso. Muito obrigado, Lindener. Infelizmente, não é aquela situação que já nos colocou em contato, né, minhas outras participações no ICL, para falar de livros lançados, para falar de efemérides do bicentenário, de política e tal. É um mote hoje trágico, né, que a gente está vivendo. Eu acompanhei toda a série, né, de entrevistas que você conduziu brilhantemente e foi muito pesado, está sendo muito pesado, e muitas pessoas falaram isso, né, que o resto do Brasil, né, e vamos falar assim, porque é o resto do Brasil, não tem dimensão do que aconteceu aqui, do impacto, não é econômico, ecológico, existencial, é do impacto emocional, né, e, assim, como a gente sentiu de maneira diferente a pandemia, né, algumas pessoas saíram incólumes, né, ilesas, outras sim, saíram sem ter se contaminado, saíram muito, como eu, muito sentido, né, daquela situação toda. Então, isso vai ficar, né? Então, eu começo agradecendo a oportunidade de compartilhar nessas experiências trágicas que a gente teve junto com a minha filha. Eu estava aqui, a gente foi para a linha de frente, para os abrigos de animais, de pessoas e tal, e as reflexões que isso tudo suscitou, né? Mas antes, eu gostaria de falar uma coisa que é importante definir um eixo, né? Porque são tantas camadas, tantas perspectivas para esse problema, né? E as palestras de hoje, as entrevistas ao longo da semana mostraram isso, né? Que assim, eu vou tentar falar do meu ponto de vista, que eu escolhi hoje, muito restrito, né? Então, eu começo ressaltando o título dessa série de debates, dessa oportuna série de debates, promovidas pelo ICL, né? Fico sabendo agora que a Iris teve, permita chamar de Iris, né? A gente acabou de se conhecer, mas o Lindener teve a gentileza de chamar de clássico, na verdade é um velho, então eu me permito te chamar de Iris, que a Iris suscitou esse empreendimento, né? E que foi promovido pelo ICL, essa série, e conduzida brilhantemente pelo Lindener. Clima e catástrofe. O que o Rio Grande do Sul revela sobre o futuro do planeta, né? Eu entendo
que a proposta, né, eu acho que a gente pode entender que a proposta é discutir um problema global a partir de um evento local. Acho que isso vai estar na fala da Iris também. E essas coisas estão tão conectadas, né? Então, nós vivemos essa situação dramática aqui, 172 mortos, 600 mil desalojados, 80 mil em abrigos inicialmente, né, esse número já caiu, 30 mil animais de estimação resgatados, o impacto na economia, né, que a gente está começando a sentir agora e tal, né? Mas que não se trata de um acontecimento gaúcho, né? Não se trata de um acontecimento local, não se explica, não se esgota o entendimento desse acontecimento, desse fenômeno, só por essa abordagem, nem a solução para ele, né? Então, vamos lembrar que, simultaneamente ao nosso drama local, em 22 de maio, a ONU noticiou que pelo menos 473 pessoas morreram na África, né? Mais de 410 mil ficaram desalojadas, 1 milhão e 600 mil foram afetadas pelas chuvas, pelas inundações que assolaram o Quênia, Tanzânia, Somália, Uganda, Etiópia. Então, foi um desastre absurdo, das dimensões ou maior do que nos atingiu também, né? Então, as agências climáticas também projetam a pior temporada de furacões nos Estados Unidos, né? Está chegando o Laninha, o aquecimento do Atlântico, aquela coisa toda. A Ásia foi o continente que mais foi afetado pelos eventos extremos em 2023 e as projeções para 2024 estão se confirmando, né? Nada alvissareiras. Enfim, a gente está falando de um fenômeno que é global, e isso me permite encontrar o meu lugar de fala, né? Como cidadão do mundo. Você falou, eu não sou gaúcho, mas eu moro aqui há 16 anos, minhas filhas são praticamente gauchinhas, né? Uma mora fora, mas a outra está aqui comigo. E então eu tenho essa perspectiva que é mais externa, vamos dizer assim, que eu trago para cá, né? Então, as contribuições anteriores nessa série, elas registraram com muita propriedade, com muita sensibilidade, elas destacaram questões centrais que atravessam a gestão dos efeitos, das consequências da tragédia, né, na população como um todo, a partir de intersecções muito importantes de classe, cor, raça, gênero. A minha contribuição vai ser muito mais singela, né, muito mais diminuta, com foco na crítica às causas da tragédia, mas numa perspectiva local. A gente não dá para pensar nas causas em termos do antropoceno, né? A gente não, né? Então, vou pensar assim, as causas locais, né? Que é ligada fortemente ao compromisso dos governantes locais e às suas políticas conservadoras, neoliberais, né? Esses caras, governantes que estão aí, mas os anteriores também, cujas ações e omissões elevaram essa tragédia às dimensões que a gente viveu, que a gente sofreu, né, que comoveu o mundo. Isso é por um lado, né? Por outro lado, eu acho importante falar também da necessidade, se houver possibilidade, falar da necessidade de um diagnóstico integrado, né, rigoroso, complexo dos problemas e dos desafios que a gente tem pela frente. Porque esse diagnóstico me parece fundamental para estabelecer diretrizes para como a gente vai encaminhar soluções. Se não houver esse diagnóstico, a gente vai dar tiro na água. Então, se houver possibilidade, mais para frente, a gente pode pensar também de falar das fake news, do noticioso em geral, né, que é outra faceta imensa desse problema que a gente tem pela frente. Então, eu começo agradecendo e só isso. Vamos em frente. Excelente, Jurandir Malerba, meu caro. É isso, a gente vai abordar as variadas facetas e, claro, fica à vontade para fazer suas análises sempre abrangentes também, mas sempre entre o local, né, o global e o local. Estamos ao vivo aqui, portanto, chamo o nosso grande público para continuar conosco aqui. O Rolê CL teve problemas técnicos ali na transmissão, mas está tudo bem, vai voltar a pleno vapor, como sempre, com o nosso glorioso William De Luca e o Noblar. E estamos aqui ao vivo no último debate dessa semana impressionante, como disse o Jurandir Malerba, em que a gente ouviu uma série de figuras fundamentais que estão na linha de frente, que são gaúchos e gaúchas, tratando aqui das variadas camadas e perspectivas dessa tragédia, que na verdade é a tragédia anunciada da própria crise do neoliberalismo, como a gente bem sabe. Então vamos curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra da crítica aqui para todos os cantos.
O meu abraço para os nossos alunos e alunas do ICL que estão também vendo pela plataforma. Um abraço para a Helena de Porto Alegre, para a Gláucia, que estão acompanhando aí também durante a semana toda, e para todo mundo que está aí no chat escrevendo. Mandem as questões de vocês que Iris e Jurandir vão responder. Iris Nablotnij Martinez também, minha cara. Acho que você tem tantas coisas e causas, né, para falar, então fica à vontade para seguir a ordem do discurso que você preferir. Tá ótimo, meu amigo. Então, primeira coisa, né, eu acredito que todas as análises são importantes, né, tanto as locais quanto as globais, mas especificamente quando uma tragédia acontece de uma maneira tão próxima, principalmente nos primeiros dias, que teve toda aquela discussão que tu inclusive trouxe nos outros encontros sobre o show da Madonna, tinha sido o ápice, né, onde tudo tinha começado a acontecer e a grande mídia meio que ignorou. Isso ocasionou um efeito social, e eu diria um efeito social no sentido muito mais dos cidadãos comuns, né, de um pouco uma certa revolta, porque de alguma maneira nós nos sentimos invisibilizados diante daquilo, porque justamente as primeiras semanas eram as cruciais. Pessoas que não sabiam nadar em uma hora poderiam morrer, né? E hoje nós temos dados atualizados que as regiões, segundo a Agência Brasil, as enchentes afetaram 2.115 e 104 mil pessoas, tá? As pessoas que estão desalojadas nesse momento são 537.380 pessoas, e entre feridos, né, são 806 feridos e 81 mil pessoas, 140 em abrigos. Então, para além de preciosismos aqui, falar dos nossos títulos, que são muito importantes, né, para nos dar esse cabedal de poder analisar e poder falar aqui a partir de um viés especialista, eu acredito que nesse momento, mais do que nunca, nós, como frentes de esquerda, né, precisamos pensar a linguagem que nós estamos falando com o grande público, porque a linguagem acadêmica, em muitos momentos rebuscada, ela nos distancia dos cidadãos comuns, que são aqueles que em muitos momentos estão revoltados e precisam ser melhor esclarecidos, né, eu diria assim. E aí eu trago, a partir dessa visão periférica, que é a visão da fronteira, por ser de São Borja, né, por ser da terra dos presidentes, por ter tido essa oportunidade de ter esse aval e uma análise política um pouco mais invisibilizada, eu diria, né? E eu não falo isso como uma forma de vitimismo, mas como uma forma de luta, né, por ser ouvida, porque quando eu cheguei à URGS eu encontrei muitas diferenças, encontrei muitas dificuldades, e fui me adaptando, né, melhorando, inclusive com relação à própria linguagem, porque em muitos momentos eu não conseguia entender algumas linguagens, porque as pessoas usavam linguagens diferentes daquelas usadas nas fronteiras, né, que são povos isolados, que são povos que em muitos momentos os governantes optam por não, os candidatos, né, ao governo optam por não investirem, até se não fosse o governo Lula com a Unipampa, o Instituto Federal Farroupilha, talvez eu provavelmente não estaria aqui falando hoje, mas nós entendermos essas visões de periferia não como vitimismo, mas como Glória Anzaldúa, que eu inclusive uso na minha tese de doutorado, que traz a concepção de fronteira, né, que ela é uma mulher fronteiriça, e ela fala a partir do lugar de que as fronteiras, elas são entre cruzamentos étnicos, né, onde muitas vezes a mulher fronteiriça, ela se sente de lugar nenhum. Eu achei isso muito interessante, porque, como eu falei, né, o meu avô era polonês por parte da minha mãe, né, e a minha avó materna era guarani. Eles se casaram e deram origem a esse sobrenome, Nablotnij. Minha avó paterna era italiana e o meu avô paterno era espanhol, né, que me deram origem ao sobrenome Martinez. Então, quem sou eu? Qual é a minha identidade? Onde eu estou integrada?
nesse amplo espectro de personagens, né? De identidades. Então, acredito que também nós podemos trazer para essa análise algo que já vem sendo dito no decorrer dessas outras semanas e desses outros debates que foram levantados por Manuela Dávila, Tales, enfim, né? Deide Ricardo, Mariana Félix, enfim, todos os outros debatedores, Cacika Querechu, todos os outros debatedores que trouxeram, de alguma maneira, repetidamente a mesma resolução, né? O neoliberalismo precisa ser repensado. Nós precisamos pensar a visão de mundo que nós estamos construindo, primeiro, conosco mesmos, porque eu acredito que o efeito do meio ambiente, né, que simplesmente responde, é um efeito, como o Jurandir falou, é um efeito daquilo que nós fazemos com as nossas vidas, e para nós fazermos com as nossas vidas enquanto coletividade, nós fazemos enquanto individualidade. Então, primeiro, para nós pensarmos o nosso relacionamento conosco mesmos, né? Como nós consumimos, como nós valorizamos pensamento, né? A partir de que perspectiva? Uma perspectiva individualista, isolada, ou a partir de uma perspectiva colaborativa, cooperativa, comunitária, né? O que é meu é apenas meu ou o que é meu é nosso? Então, eu acredito que nós temos que pensar muitas frentes. E aí, eu peço desculpas que eu estou um pouquinho gripada, então a minha voz vai falhar em alguns momentos. Existem duas visões de mundo, né, que eu diria que podem contribuir, e também, de alguma maneira, eu diria que a visão de mundo do norte global tende a nos prejudicar, mas também pode trazer algumas contribuições no sentido dos conceitos de desdemocratização, de ciclo de democracia, né? Huntington, Wendell Brown, e, enfim, vários outros teóricos que eu poderia citar aqui e dizer que eles apontaram caminhos. No entanto, o que eu opto por trazer aqui, né, é, logicamente, uma perspectiva do feminismo comunitário. E o feminismo comunitário ele já existia muito antes de todos os teóricos cientistas políticos clássicos, né? Às vezes nós acreditamos que a ciência política ela surge a partir das literaturas norte-americanas, né? E se nós formos analisar a essência da ciência política frente a essa catástrofe, frente às dificuldades coletivas, a primeira instituição política que todos nós estamos integrados é a família. Então, na verdade, a ciência política ela analisa todas as relações políticas, as relações de poder, as relações de privilégio entre as instituições, entre as pessoas e os fenômenos políticos analisados. Nesse caso, estamos analisando a crise climática, estamos analisando a catástrofe do Rio Grande do Sul e precisamos pensar em que lugar nós estamos. E aí eu trago essa questão do feminismo comunitário porque antes, né, acho que algo que mudou a minha visão de mundo como pesquisadora foi entender que eu sou um sujeito político dotado de conhecimento e que eu parto de um contexto político de privilégios, que nessa relação entre mundo e eu e mundo, né, até o TT Catalão, ele tem um poema que se chama Carta Magna dos Ignorantes. No final, inclusive, tatuei a palavra que eu acho que é muito encantadora para a gente pensar o sentido coletivo daquilo que nós estamos fazendo com o meio ambiente, com a sociedade e com o amplo espectro, com tanto a conjuntura política, econômica, social, psicológica mesmo, que nos compõe, né, a partir do desejo, a partir, enfim, não vou entrar muito nessa questão, mas nós pensarmos o nosso lugar frente a aos efeitos daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, a nossa relação com o mundo, ela parte primeiramente dessa relação conosco mesmo. E aí eu trago até Eduardo Marinho, que fala, nós ainda não somos humanos. Nós ainda não entendemos o que é o humanismo, né? Nós falamos empatia, mas empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro a partir do nosso ponto de vista.
A alteridade é a capacidade que vem também da antropologia, que eu acredito que seria um conceito mais adequado para nós usarmos quando nós estamos frente a uma tragédia. A alteridade é a capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro a partir ou tentando minimamente entender o outro e não nós. Só que o capitalismo ele nos causa esse efeito de individuação, né? Tudo ocorre em torno do nosso umbigo, tudo acaba ocorrendo em torno de nós mesmos e nada é fruto de efeitos coletivos que nós acabamos nos distanciando da nossa relação com a terra, né? A Cacica Querechu falou assim lindamente ontem. Eu fiquei muito chocada com as denúncias que ela trouxe, e principalmente sendo uma cacica matriarcal, né? E o que seguirá diante de toda essa nossa existência na Terra? Porque nós somos uma espécie, nós vivemos como se nós fôssemos eternos. Mas o planeta Terra já existia antes de nós estarmos aqui e ele vai seguir existindo. Então, quando eu trago posso também trazer algumas experiências pessoais, porque eu também, nos primeiros dias de voluntariado, vi, né, senti muito perto esse desespero em salvar vidas, porque muitos voluntários estavam tentando salvar pessoas, porque 1 minuto, 1 hora faria todas, como eu falei, faria toda a diferença para que as pessoas permanecessem vivas ou não, né? E, ao mesmo tempo, eu trabalhei num voluntariado animal nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Teve o processo de evacuação, né, onde Porto Alegre, e especificamente Governo Melo, que os outros convidados falaram muito bem, não preciso me repetir, né? Mas faltou um comitê organizacional, faltou não apenas, né, para o governo Melo, mas para o governo Leite também, faltou minimamente setores para direcionarem ações, né, que não ocorreu, o Estado estava largado às traças, literalmente. Então, nós evacuamos quando teve aquela enchente no Menino Deus e na Cidade Baixa, região onde eu estava morando naquele momento. Evacuamos a cidade e o cenário foi desesperador. Porque eram 60 mil pessoas saindo ao mesmo tempo de uma cidade. 7 horas de trânsito e o desespero, porque nós não sabíamos se ficaríamos sem luz, se ficaríamos sem água, se ficaríamos ilhados, o que aconteceria com os nossos bens. Isso eu me coloco num nível de privilégio, porque tive o privilégio de me evacuar, enquanto outras pessoas perderam, né, tudo. Mas nessa angústia, retornei a Porto Alegre. E aí comecei a trabalhar com multiplicidade no bairro Sarandi. E no processo de cadastramento, né, do auxílio reconstrução do governo federal, que eu auxiliei pessoalmente, eu percebi o nível de desinformação das pessoas que haviam sido afetadas pelas enchentes. Elas não sabiam quais eram os direitos delas, e a gente sabe que isso, de alguma maneira, é algo construído culturalmente, politicamente, né? A negação das pessoas com relação à política, a desinformação em massa, depois podemos voltar com relação às questões das fake news, né, que o Jurandir disse que também quer abordar. Mas o que ficou muito latente foi também, além do despreparo do governo do estado e do governo municipal, não apenas o Melo, né, mas os governos municipais que retardaram esse auxílio, como já foi falado, né, mas de uma maneira geral, a desinformação ela é em massa e nós precisamos pensar, então, essas questões. Eu acredito que o mundo ele está passando por um momento de transição planetária. Nós precisamos mais do que nunca pensar o que estamos de fato fazendo para que essa mudança ocorra ou para que a situação permaneça a mesma. Iris, é isso, né? Sempre a pergunta que não quer calar, né?
Se eu fico imaginando, como falei nos outros dias, se a gente de fato quiser efetivamente mudar isso, ou é um levante popular brutal que pare nesse instante, vamos usar esse termo, que alguns consideram demodê, né? Iris, você que é cientista político, o Jurandir que é historiador, mas esse modo de produção. Eu fiquei impressionado como o neoliberalismo também mascara todo tipo de termo que desmascara aquilo que é a opressão na história do capitalismo, por exemplo, né? Que é o que está em discussão aqui também, pensando no neoliberalismo. Mas vamos em frente, Iris. Jurandir, você escreveu para o Observatório da Imprensa sobre a questão da cobertura. O pessoal quis entrevistar você e começaram a querer pautar o que você poderia dizer a respeito da catástrofe, né, neoliberal. E aí você escreveu um texto dizendo que eles estavam tentando te pautar, não foi isso? Deixa eu ver se eu estou... Sim. O Lindener, sim, foi um grupo, né, muito poderoso dos jornalões e semanários que tem aí, que entrou em contato comigo e veio com um script e tal. Mas eu queria, antes disso, Lindener, eu queria seguir um outro caminho para a gente voltar à questão das fake news e das pautas dos jornalões, se a gente puder, na parte final, pode ser? Pode. Porque eu acho que a gente quer se aprofundar um pouco essa análise que a Iris começou muito bem, falando do papel dos governos. Eu acho que isso é fundamental a gente discutir. E depois a questão das fake news das pautas e de como que a mídia retratou, né, a mídia marrom, isso é um dos efeitos perversos da catástrofe. Mas eu queria falar das causas, se me permite. Claro. Você então, quer que a gente fale, exiba o vídeo agora ou não? Não, eu chamo na hora que for o caso, tá bom? Como eu disse, né, na minha apresentação, eu queria falar primeiro das causas, né? Das causas locais, né? Talvez mais do que as causas, as dimensões, como que a gente teve no Brasil a Covid, né? A Covid, estudos mostram que poderiam ter sido evitadas 400 mil mortes no Brasil. E a gente teve 700 mil. Então, a dimensão é uma coisa muito importante. Houve catástrofe, houve um volume absurdo de chuva, choveu 10 vezes mais do que a média. Só que isso era previsto, isso estava nos relatórios que foram colocados para as autoridades, ninguém tomou conta, né? Eu vou evitar aqui uma abordagem escolar, mais teórica, né? Você usou a expressão, né, de como que as formas de produção, os meios de produção e de consumo, né, baseadas na lógica do desenvolvimento infinito, da reprodução ampliada do capital, né, isso desde a origem da época moderna, mas sobretudo da Revolução Industrial, como que isso tudo conduziu a esse ponto de não retorno, né, em que a gente se encontra hoje como humanidade, que a Iris tocou também. Eu não vou por aí, senão a gente não chega a qualquer postulação propositiva. E eu quero chegar a esse ponto de uma fala mais propositiva. Eu quero realçar esse aspecto da dimensão global, né? Eu não falei por acaso agora essa palavra humanidade, né? Eu vou lembrar que o filósofo, historiador, sociólogo Norbert Elias tem um livrinho muito pesado, que foi ditado já durante a cegueira, quando ele estava velho e tal, chamado A Condição Humana, onde ele, judeu, pensa a contradição entre o nazismo e a civilização. O ponto que eu quero pensar do pensamento do Elias é que ele reitera que a humanidade precisa se pensar como uma unidade de sobrevivência. Isso vai completamente contra a lógica neoliberal, né? Então, que o individualismo possessivo, né, a sociedade possessiva de mercado, como falava o Macpherson, né, interdita a vida continuada no planeta, como se o planeta tivesse recursos naturais infinitos. Isso fica mais patente ainda no plano ambiental, que o Elias nem trata disso, né, ele está falando de outras coisas. Então, esse é um dos impasses que nós vivemos. Se a gente vai conseguir conceber o planeta Terra, e é um pouco na linha do que a Iris estava falando, como o lar de todos os seres humanos. Ou se a gente vai admitir que uma minoria ínfima
escrota, poderosa e individualista leve adiante essa necropolítica que eu já vi muito reiterada por alguns expoentes da política, inclusive internacional, que sustenta a seguinte ideia: olha, o mundo não comporta 8 bilhões de pessoas, no máximo 4. Então vamos nos livrar de metade da população para poder manter o mesmo padrão de consumo. Tem gente que sustenta isso, né? E isso não é um delírio meu, não é uma figura de linguagem, né? Então, ultimamente eu lembrei muito, vocês me permitem, de um filme que eu assisti nas poltronas de madeira numa matinê no glorioso Cine São João, na década de 70. Aí eles não eram nem projeto de vida, nem o Lindener, né? Lá em Bebedouro, no interior de São Paulo, tinha um cineminha que passava as matinês e tal. Eu devia ter uns 10 anos de idade. Esse foi 74, 75. Maldita lembrança, né? Esse filme se chama Soylent Green, né? Foi traduzido No Mundo de 2020. É um filme de 1973, uma ficção distópica que gira, né, a narrativa em torno da investigação sobre o assassinato de um empresário bilionário num futuro distópico de 2022. Né? E o retrato é o seguinte: ó, os oceanos estão desaparecendo por causa do efeito estufa, poluição, pobreza, argumento malthusiano da superpopulação, Nova York com 40 milhões de habitantes, né? Então fome, doença, recursos naturais esgotados. Né? O protagonista era interpretado pelo Charlton Heston, que muitos de vocês não conhecem, mas que foi um clássico de Hollywood. Né? Então, nesse filme, só os ricos se alimentavam de comida de verdade, né? Carne, fruta, tal, leite. A população vivia de umas barrinhas que eram distribuídas pelas autoridades, chamadas Soylent. No final, né, a investigação da morte desse bilionário leva à descoberta de que essas barrinhas que eles falavam que eram feitas de água, etc. e tal, eu vou dar um spoiler, eram carne humana processada. Os caras cometiam eutanásia nos caras e aquilo virava carne para alimentar. Então, o filme é uma metáfora perfeita do que acontece hoje. Esse filme está no Prime, quem quiser assistir. É muito bem feito, né? E olha, ó, se a ficção concebeu, está no horizonte do possível, né? Então, a questão é se a gente vai permitir que essa minoria egoísta tome o planeta para si. Né? A questão é essa. Voltando no argumento, porque se trata de um problema global, as soluções têm que ser globais. Mesmo essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul. Né? Eu vi muita gente ressaltando, por exemplo, a questão da fibra heróica do povo gaúcho, do socorro mútuo. Né? Isso o repórter quis me pautar. Como que os indivíduos auxiliaram os outros indivíduos, né? Como que o povo salvou o povo, né? Então, fica essa coisa voltada no indivíduo, na mobilização individual, e o Estado não serve para nada. Né? Então, assim, ó, eu não vou aprofundar disso, né? Mas a questão é que esse não é um problema regional. Né? Então, quer dizer, não é local de Porto Alegre e não é só do estado do Rio Grande do Sul. E tanto é que Santa Catarina foi atingido também, e o ano passado, o ano retrasado, a Bahia foi atingida, e isso está acontecendo, e agora as secas estão acontecendo no Centro-Oeste, é uma coisa que só vai escalar, né? Então, sim, é claro que as comunidades, né, o povo gaúcho, quem tem um mínimo de sensibilidade, ou até de formação cristã, que nem a dona Zezé deu para mim, né? Então, as comunidades, sobretudo as periféricas, como muito foi falado aqui, se apoiaram, né? Como sempre fizeram na trajetória de sobrevivência dessas comunidades, de resistência, de resiliência. Mas aí a gente vê o oportunismo, né, da direita fazendo apologia do voluntarismo individualista, de que é o povo pelo povo, de que o Estado foi ausente. Isso está nas fake news, né? A gente viu muita fake news, depois a gente pode falar de que o Estado estava bloqueando chegar auxílio, parará, uma balela, né? O voluntariado foi realmente decisivo nesse primeiro momento crucial de salvar vidas, quando as águas subiram rapidamente e as pessoas iam morrer. Então foi fundamental e tem que bater palma. Mas o voluntariado
imediatamente foi apoiado pelos tanques do Exército, que foi atacado as Forças Armadas diuturnamente pelos bolsonaristas, que se ressentem até hoje de que as Forças Armadas não apoiaram o golpe. Né? Então, mais que isso, o voluntariado não vai dar conta de resolver o problema desses 500 mil ou mais desalojados que a gente tem. O voluntariado, isso assim eu vi, porque eu andei voltando nos abrigos. No começo, você tinha escala de veterinário para ajudar os cachorrinhos, de médicos, etc. E tal. Passaram as 2, 3 semanas, as pessoas tiveram que voltar para suas vidas. Então, tem 3 ou 4 heróis mesmo ali tentando tocar coisa e não tem voluntário mais para atender nos abrigos, né? Então, se a gente pensar nisso, toda a infraestrutura que foi destruída, das pontes, das estradas, dos equipamentos, dos hospitais. Então, é o Estado que vai ter que salvar isso. E só o Estado tem a força, os fundos e a obrigação de fazer isso. Né? Então, aquele povo... E é muito engraçado ver, muito irônico ver o governador do Estado fazendo esse papel agora, pressionando o governo para acabar com dívida, porque ele quer dinheiro, que regue dinheiro para os projetos de reconstrução dele. E esse povo que defende o Estado mínimo, que estavam destruindo por dentro a prefeitura, o estado do Rio Grande do Sul e tal. Né? Então, essa questão, eu queria valorizar esse aspecto. Olha, não haverá solução que não seja promovida e apoiada pelo Estado brasileiro. Né? Eu vou dar passar a bola mais um pouquinho para a Iris, depois eu volto para falar da questão do diagnóstico, que eu acho que é fundamental. Total, Jurandir Malerba. Ó, senhoras e senhores, só aqui para situar o nosso grande público, estamos ao vivo aqui na série de debates sobre o Rio Grande do Sul, clima e catástrofe, o que o Rio Grande do Sul revela sobre o futuro do planeta Terra, essa casa comum, como diz o comunista, como dizem, Francisco, né? Mais conhecido como Jorge Mário Bergoglio, que é o Papa Francisco. Eu que fui parte de uma instituição católica durante muito tempo, né, disputada pela teologia da libertação, mas também pelas alas conservadoras, Chico odiado e amado ao mesmo tempo. Mas o fato é que estamos ao vivo aqui nos canais do ICL, debatendo o que interessa, ouvindo vozes do Rio Grande do Sul, e estamos aqui no último dia de debate com a Iris Nablotnij, que também é martinez, que é de São Borja, e Jurandir Malerba, historiador, que vocês podem encontrar, evidentemente, nas redes sociais, e é só colocar o arroba aí, Iris, arroba Jurandir Malerba, que vocês podem entrar em contato com eles e com elas também. A série começou na segunda, todas as lives estão salvas nos canais do ICL, nos canais do Edu Moreira, basta acessar, e também está disponível na própria plataforma do ICL. Peço a vocês que apoiem a causa do ICL, e contribuam para o jornalismo crítico e independente. Quem banca esse projeto são vocês. Iris, minha querida, com você. Achei que tu ia trazer alguma questão. Tu me deixou com a bola quicando, então. Bom, o que eu queria... Desculpa, bom, a gente conversou um pouco, mas assim, siga do seu fluxo, mas eu também queria ouvir você sobre São Borja, Getúlio Vargas, Brizola, seu pai, essa história... É parte da síntese da história do Brasil, né? O que aconteceu com esse trabalhismo, né? Então, já estava na minha pauta, viu? A gente está conectado. Mas eu ia pegar também o gancho do Jurandir, porque não tem como a gente falar nessas causas sem falar no passado, né, Jurandir? A gente precisa voltar ao passado e entender algumas questões. E aí... eu digo que a pesquisa me escolheu muito mais do que eu escolhi a pesquisa, né? Porque antes de imaginar que eu seria uma pesquisadora voltada à ciência política, voltada aos feminismos, à teoria dos estudos de gênero, eu fui levada, né? Eu lembro quando eu tinha meus 6, 7 anos, o meu pai se reunia junto com o capataz da fazenda do Jango, né, que foi uma das pessoas que herdou a casa que hoje é o Museu João Goulart, né,
e que é o seu Percy Penalvo, e eu lembro que eu brincava com a neta dele na casa enquanto meu pai fazia reuniões políticas com ele, com o Brizola, e respirei, né, ainda na infância, sem entender muito bem aquilo, respirei um pouco daquele trabalhismo gaúcho, do socialismo moreno, do Darcy Ribeiro, e pude identificar algo muito diferente, algo muito distinto. Por mais que Getúlio Vargas, João Goulart fossem pecuaristas, né, eles tinham uma formação muito específica e muito diferenciada, eu diria, do ponto de vista político, de pensamento autônomo político brasileiro. Vou explicar. Eu acredito que esse pensamento político autônomo brasileiro, eles tinham um projeto de país, um projeto de fortalecimento de soberania nacional e, né, salvaguardadas as críticas com relação ao Getúlio Vargas, né, acredito muito que essa corrente político-ideológica acabou, infelizmente, se perdendo. A Cotrizal, que foi uma cooperativa, uma das cooperativas na época, né, do Getúlio Vargas, eles tinham um projeto de industrialização das fronteiras do Brasil, não apenas das fronteiras do Rio Grande do Sul, mas ele tinha um projeto de fortalecer as fronteiras do Brasil. E nesse processo, eu lembro uma vez quando meu pai me levou numa ruína aqui perto de São Borja, numa cidadezinha, que tinha, era um projeto que foi acabado, né, dizimado na ditadura militar, de ser instituído nessa região, uma usina, e virou apenas uma ruína. E o meu pai falou, o Getúlio tinha um projeto, ele tinha um projeto de país. E nesse processo, a industrialização do Brasil que se deu naquele momento, né? Acredito que o Jurandir vai poder falar melhor do que eu, mas a partir das malhas ferroviárias, enfim, a cooperatividade, a cooperação, né? A cooperativa Cotrizal, que era de 3 grãos, soja, trigo e arroz, ela praticamente era uma das maiores da América Latina naquela época. Então, o fortalecimento da soberania nacional de um país, né, ela foi muito bem pensada. E aí eu me pergunto, eu volto e faço o mesmo exercício do Pareto e me pergunto se, né, as coisas não tivessem sido como foram, como seria hoje. Mas eu acredito que nós precisamos também voltar um pouquinho mais atrás e entender esse processo, né, que foi um processo muito rico, que vem de igual medida também por conta das missões, porque eu sou uma pessoa um pouco mais diplomática na hora de criticar visões, né, porque eu acredito que mais do que nunca nós precisamos nos unir muito mais do que nos separar, justamente porque nessa região, né, de São Borja é uma das primeiras dos 7 povos das missões pós-Revolução Guarani, né, e nesse processo, voltando também ao que a cacica Querexu Tacuá falou ontem, nesse processo, aqui nesse território, nós tínhamos organizações sociais matriarcais, não patriarcais. Existiam cacicas que quanto mais longos eram os seus cabelos, maiores era a sua força e o seu nível de liderança dentro das tribos. E isso ocasionou um choque para os jesuítas quando chegaram aqui para nos catequizar. Eles olharam para essa situação e imediatamente escreviam nas cartas à corte para os reis, né, espanhóis, que elas poderiam ser consideradas demoníacas, né? Elas eram exímias horticultoras, coletoras, ceramistas, líderes, que foram reduzidas a demoníacas. E isso ocasionou uma forma de apagamento e violência simbólica, que eu diria até material, no sentido de cortar os cabelos dessas mulheres e elas serem consideradas e vistas como os homens.
dentro desse processo de cristianização. Então, eu me coloco como cristã também, mas eu tenho as minhas críticas e também sou espírita, então eu acredito realmente na regeneração de um novo mundo, sou otimista nesse sentido. E se a gente for pensar um novo mundo, a gente também pode trazer algumas questões interessantes no sentido da geopolítica mundial, porque nós estamos, né, segundo estudos apontam, na iminência de uma mudança na balança de poder entre Estados Unidos e China, né? E nós, brasileiros, nós temos relações comerciais com os Estados Unidos, em grande parte, mas em maior número, segundo alguns estudos, de algumas análises que eu consegui fazer, a China, ela acaba sendo muito mais produzindo, né? Nós importamos e exportamos muito mais da China do que necessariamente dos Estados Unidos. Lógico que existe uma diferença entre produções, né? Entre tipos de produtos, tipos de mercados, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né? Existe aí, quem sabe, uma esperança? Vou deixar essa pergunta no ar aí, pairando. A esperança, né? Como diria o Caetano, que esses dias estava envolvido na nada polêmica ou polêmica sobre a governanta que está processando a família, né? Mas o fato é, meu coração não se cansa de ter esperança de um dia o mundo poder ser melhor do que ele é, né? E a condição humana também, Iris. Ô, Jura, permita-me lhe chamar assim, Jura, você, historiador, o pessoal falou que quando a Iris estava falando do Getúlio Vargas, você fechou a câmera, que você tem raivinha do Vargas, é isso? Que absurdo! Para que não perder a oportunidade de Isso é maldade do mediador, ninguém falou nada disso, não. Tá lá no chat, ó. Estou aqui atento ao chat, ó. Atento ao chat. O pessoal brincou aqui. Falou do Getúlio, foi elogiar o Getúlio, o Jurandir até fechou a câmera, disse Mundinho, arte e cultura. Antes de Lula, Getúlio, né? Que eu conheci muito bem através da obra do meu amigo Lira Neto, que fez uma biografia maravilhosa dele e tal. Monumental, né, do Lira, né? Monumental. Eu vou seguir o fluxo, pode ser? Claro. Então, cara, assim, ó, eu vou abrir discordância com a Iris num ponto que é a questão do otimismo, né? Não é uma discordância analítica, nada disso. Eu assim, cara, tanta coisa acontecendo que é difícil. Eu teria que ser otimista. Eu tenho filhas, né? Eu quero ter netos, eu tenho 8 cachorros, eu gosto de viver, mas a gente vê umas coisas, uma escalada, né? Poxa, de pegar de 2016 para cá no Brasil, né? Um golpe de Estado, aí 2 anos de desmonte da questão pública, tudo aquilo que o Getúlio tinha feito das leis trabalhistas, né? O Temer desmontou tudo, pejotização, precarização das relações de trabalho, e aí veio 4 anos sob o fascismo, né? Foi uma coisa, assim, eu não sei como eu não virei totalmente alcoólatra, né? E só um pouquinho. E aí a pandemia, cara. Então, e agora então é muito complicado ser completamente otimista. É uma porrada atrás da outra, né, Jurandir? É uma porrada atrás da outra, né? É uma atrás da outra. E lembrando o que a Iris falou das pessoas desconhecerem seus direitos, as pessoas desconhecem. A gente está num mundo onde as fake news graçam. A Márcia Tiburi falou muito disso, né? Por causa da crônica ignorância, resultado de décadas de desmonte da educação pública, né? A gente está vendo o que está acontecendo em São Paulo. O preposto do Bolsonaro lá quer fazer escola civil militar no Paraná, que os caras privatizaram a administração das escolas públicas, né? Então é um projeto, como dizia o Darcy Ribeiro,
né? É um projeto de desmonte. E a gente vê uma ignorância enorme, uma incapacidade das pessoas de filtrar informação, né? E aí o que chega do púlpito, do pastor, da televisão, da tia do WhatsApp, os caras compram sem... Então é difícil pensar na possibilidade. Então eu vou ficar mais agora nessa segunda parte que eu vou falar, espero não me estender muito, o que a gente precisa em termos práticos, né? A gente tem material para divagar décadas agora, se o mundo durar décadas, né? Sobre as causas de longo prazo, de longa duração, né? Que remontam a décadas, séculos de história, até as causas mais imediatas. Pô, gente, eu vi uma pessoa outro dia falando, agora são tantas coisas. Quantas COP a gente já não teve desde o Rio 92, né? Então não é uma questão que, as chuvas fora do normal. O que está acontecendo na Europa, no norte da Itália, no sul da Alemanha, no Mianmar, em todo lugar, o mundo está derretendo, o mundo está reagindo contra o ser humano. E é complicado. Então, eu vou me cingir agora para o nosso combate imediato, né? Que é a necessidade que eu vejo que a gente tem, inclusive de começar a construir esse mundo futuro que a gente quer, né? Que é uma necessidade de um diagnóstico sofisticado e integrado. Eu começo pelo governador e o prefeito. A minha mãe recomendou muito bem, não fala mal do governador e do prefeito, né? Mas, né? Então, a gente ouviu muita gente falando assim, não é o momento da gente apontar culpados, eles próprios, né? Os primeiros culpados, não, gente, não vamos sair apontando o dedo, né? Que, assim, vamos deixar as diferenças, vamos construir o bem comum. Só que não dá liga. Esses caras não querem construir alguma coisa visando o bem comum, né? Então, em primeiro lugar, não se trata de culpa, né? Culpa, esse sentimento cristão, né? Que os agentes do liberalismo predatório não sentem esse tipo de coisa. Eles não sabem que esse sentimento de culpa. Eu tenho certeza que nem o Leite, nem o Melo e o Marquesan e a canalha toda, eles estão afetados com o que aconteceu. Mas, se a gente não vai buscar culpados, é importante buscar responsáveis. Está tudo documentado, a gente viu um monte de depoimento, de documento que veio sobre o processo de destruição do sistema de contenção de enchentes da capital e por aí afora. O Raul Ponte, que foi prefeito ou governador, não me lembro, aqui do Rio Grande do Sul, o Tarso Genro, muitos alanistas brilhantes escreveram sobre esse processo inexorável de desmonte da coisa pública no estado do Rio Grande do Sul e na cidade de Porto Alegre. Eu não sou especialista, né? Mas os dados estão aí disponíveis, né, para quem quiser ver. Tinha um órgão, aqui no caso da cidade de Porto Alegre, né, que eu vinha conhecer, eu não sabia por que existia aquele muro, né? 60 e tantos quilômetros de muro. Por quê, né? Então, tinha um órgão chamado Fundação de Planejamento da Região Metropolitana, Metroplan, que seria responsável, entre outras coisas, para projetar soluções regionais complexas, que envolvem... A área metropolitana tem mais de 10 municípios, né, que compõem esse complexo, né? E entre esses problemas, os problemas de enchente, de alagamento das bacias todas que culminam no Guaíba, né, e que cobrem vários municípios. Esses municípios sozinhos não iam ter capacidade de resolver, né, porque é uma coisa enorme. Em 2018, a Metroplan, que é um órgão estadual, apresentou um plano de proteção contra cheias para os municípios da região metropolitana, né? Demarcou lá as áreas suscetíveis de alagamento dos municípios, os estudos de inundação, projeções de custos, etc. Esse plano foi simplesmente ignorado, negligenciado pelos governos estadual e municipais. E foi ignorado porque quem define a gestão desse governo, desses governos aqui, é o mercado imobiliário. É especulação urbana. Quem começou o desmonte da Metroplan foi o governador de péssima memória, José Ivo Sartori,
que parecia uma personagem, né, ridícula e tal, mas o cara fez um estrago imenso, privatizou tudo, né? Começou o processo. O Leite só jogou a última pá de cal, né? O governador Leite, que vamos lembrar, privatizou o Cais Mauá, que foi inundado agora. Tem um vídeo dele de propaganda em que ele vira os olhos de tesão ao mencionar o plano das construtoras de levantar espigões da orla marítima acima do que estabelece o plano diretor. Insere o vídeo para nós aí, você tem, né, o Lindener? Faz Temos sim. Um antigo porto de Porto Alegre, revitalizado, com as pessoas circulando livremente, sem ter aquele muro que dividia o antigo porto da cidade. E por lá, nesses antigos armazéns, restaurantes, espaços de cultura, de lazer, coworkings, espaços de inovação, tudo com as pessoas circulando livremente, sem precisar pagar nada para entrar lá. Isso está perto de se tornar uma realidade, porque a gente acaba de publicar o edital para concessão administrativa, numa parceria público-privada, do Cais Mauá, o antigo porto de Porto Alegre. O investimento que está se projetando nessa parceria com o setor privado é de 350 milhões de reais só na parte dos armazéns, para fazer toda a revitalização dos antigos armazéns. Quando a gente fala sobre o projeto como um todo, contemplando também as antigas docas, onde poderão ser edificadas torres, a gente está falando de um investimento de mais de 1 bilhão e meio de reais aqui na capital dos gaúchos, transformando um espaço icônico num exemplo desse estado que olha para o futuro, que olha para frente, que tem vontade de crescer e de se desenvolver na parceria com o setor privado, mas garantindo, é importante dizer, livremente ali o acesso para todos nesse espaço tão importante para todos nós. Está chegando a hora, em dezembro, dia 21 de dezembro, está marcada a abertura das propostas lá na B3, na Bolsa, em São Paulo, quando finalmente a gente vai poder encaminhar uma parceria para viabilizar investimentos, emprego, renda e uma nova relação de Porto Alegre e de todos os gaúchos com o nosso Porto e o nosso Guaíba. Ô, Jurandir, que documento para trabalhar em sala de aula daqui em diante, se houver mundo, que inacreditável, né? E quem também editou colocando já tudo cheio d'água foi genial, né? Foi. É uma moça aqui de Porto Alegre que fez, porque o vídeo é diferente, né? Ela pegou e editou o vídeo, sensacional. E você viu que tem ali Melnick, né? Melnick é a maior construtora hoje da cidade, junto com mais uma ou duas, que domina, que é dona da cidade, e que bancou a candidatura desse cara, né? Então, esse é um canalha. O Leite, você é um canalha, cara. Né? É uma coisa absurda. O cara fala assim, esse muro que separa a cidade da sua vocação, do rio. É horrível, né? Tanto ele como os antecessores, nos últimos 20 anos. Né? O Melo, o Marquesan, esses caras são parte do problema. Eles não vão participar da reconstrução, não dá para contar. Eles são a linha de frente política dessas grandes construtoras, né? E mais do agronegócio e do capital rentista. Né? Todos eles sustentam o discurso do Estado mínimo, né? Vão enxugar, vão mandar os funcionários embora, tratam o funcionalismo público como criminosos. Todos dilapidaram o patrimônio público com privatizações vergonhosas, como as companhias de energia elétrica, de transporte urbano. Até um jardim botânico maravilhoso, centenário. Eu ia com a minha família nos domingos, lagartear no jardim botânico, né? Funcionava um museu, um centro de pesquisas maravilhoso. Tudo foi privatizado. Hoje, lá onde era o jardim botânico, está se levantando um dos maiores shopping centers da cidade. Né? Todos esses caras reproduzem o mantra neoliberal do gerencialismo. Né? Olha, essa prática, né, nefasta de usar parâmetros de gestão de empresa privada para avaliar e guiar os entes públicos, né, na eficácia, diminuição de custos, metas, essa porra desse jargão todo, desculpa. Né? Como eles estavam fazendo com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, que é responsável pela questão das enchentes e tal. Né? O DEMAI é uma autarquia responsável pelo saneamento básico, né? O abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana.
Em 2007, essa autarquia tinha 2.500 funcionários, hoje tem 1.000, né? Reduziu 60%. A cidade aumentou o número de munícipes e tem 60% de funcionários a menos, né? Então, com a enchente, veio a público a notícia de que esse órgão, sob Melo, tinha mais de 400 milhões em caixa, e o prefeito aplicou 0 na prevenção de enchentes, né? Então, o método é muito conhecido, tanto de um quanto de outro. Inviabilizar o serviço público de qualidade para vender a ideia de que esse serviço está sucateado e que ele vai ser melhor realizado pela iniciativa privada. Vamos fazer uma parceria público-privada. Esse método de precarização dos serviços vem de gerações anteriores. A gente tem que retomar o Estado de volta, a prefeitura de volta, né? Essa destruição deles tem método, tem objetivo, né? Então, não é que a gestão municipal e o governo estadual sejam apenas incompetentes para gerir a crise. São muito incompetentes, né? O caso que foi citado aqui também do Melo, que mandou derrubar, porque as águas do Guaíba baixaram, mandou derrubar uma comporta. Aí todo mundo vibrando. E aí no dia seguinte as águas subiram de todos, os caras vão colocar saco de areia para segurar. Então os caras são muito... O repique da chuva que teve, e os caras não limparam o esgoto, e inundou muito mais ainda a cidade. Então, são muito incompetentes. Mas não é só isso. Eles agem orientados por essa meta de privatizar benefícios e socializar perdas. Por isso que eu falava numa necessidade de diagnóstico integrado. Porque esses caras são parte do problema. Eles não podem comandar a reconstrução, né? A população, a sociedade civil organizada, as comunidades, né, por meio das lideranças, os partidos, os sindicatos, as associações de moradores, as associações de pequenos produtores, né? Nós, o povo, we the people, né? Nós temos que estabelecer quais são as prioridades. O Leite falou numa entrevista recente que até setembro ele vai ter um plano para a reconstrução de todo o Estado. Como assim? Não é possível sequer a gente fazer um inventário detalhado dos danos da enchente. Quantas casas, quantas lojas, quantas ruas, quantas pontes, quantas UPAs, UBSs, escolas, cemitério, praça foram destruídos, né? Eles vão ser refeitos no mesmo lugar? Ora, o Leite já avisou que quer uma Porto Alegre melhor voltada para o futuro, e a estratégia dele para isso é construir um pier para tração de navio de cruzeiro de grande porte. Ele quer colocar Porto Alegre no sentido turístico, no circuito turístico internacional, né? Mas essa é uma prioridade da população. Então, em 2011, na gestão do Fortunati, começou a revitalização da nova Orla do Guaíba, né, que tem o nome do Jaime Lerner, né? Maravilhosa, fizeram tal. A primeira parte ficou pronta para a Copa 2014, depois foram terminando. Agora, vejam quem foram os prefeitos e os governadores desde 2011. Pois todos eles são corresponsáveis pela tragédia, pelos bilhões que eles jogaram pelo ralo, jogaram no Guaíba, né? Já que o primeiro equipamento da Orla tinha que ser o sistema de prevenção de enchentes. Os muros, os diques, as bombas que não funcionaram, né? Então, os governadores, os governos, são passageiros, eles estão aí agora. Como é que a gente vai colocar na mão desses caras, desse prefeito, desse governador, estabelecer metas para planos futuros, projetos futuros de reconstrução? Não tem sentido que esses caras, que são movidos pelo oportunismo e por interesses escusos, definam para onde vão fluir os bilhões de reais do erário público do Brasil, né? E definam quais vão ser as prioridades da cidade, do estado de Porto Alegre. Nós temos que definir isso. Desculpa que eu me exaltei um pouco, mas isso faz parte do diagnóstico. Quer dizer, primeira coisa é impedir esses caras, tirar esses caras. Eles não podem estar aí, eles não podem dar pitaco, né? Vamos fazer uma coisa mais democrática, abrir um fórum. Os juristas, por favor, nos auxiliem. Esses caras não podem participar de nada. Vamos lá, o Leite... uma última coisa que me veio à cabeça, o Leite, quando começou a enchente, ele mandou um Pix
que a RBS divulgou, que deve ter recebido mais doações no Brasil inteiro, que é de um CNPJ, um coletivo de empresas particular. Ele terceirizou as doações, sem transparência nenhuma. A gente não sabe para onde foi esse dinheiro, né? Então, pelo amor de Deus, é isso. Desculpa se eu me exaltei. Não precisa pedir, não há necessidade de pedir desculpas, Jurandir. Até travei aqui. Queria lembrar a todo o nosso grande público, nosso público do ICL Notícias, do ICL Cursos, alunos e alunas e o público que está acompanhando a gente, que essa série de encontros essa semana, né, que a gente conseguiu organizar, não evidentemente no epicentro, mas um pouco depois, até para conseguir se organizar e ouvir as pessoas, é uma iniciativa do ICL em parceria com as pessoas que estão no Rio Grande do Sul e são do Rio Grande do Sul. Queria lembrar isso. Todo mundo que veio aqui é gaúcho que está na linha de frente. A maioria morando na região de Porto Alegre, região metropolitana, ou da região da fronteira, como a própria Iris representa aqui. Ou seja, é para ser desabafo, é para as pessoas de fato ouvirem. Não estamos ouvindo aqui pessoas que estão em outras partes do Brasil, estão lá. São essas pessoas que estão falando, que viveram tudo isso na pele, né, Iris? É sobre isso, né? Exatamente, é sobre isso. Até eu gostaria de trazer, assim, algumas contribuições no sentido do otimismo para o Jurandir, porque... E para ti também, né, Pareto? Porque eu penso que a gente não pode também analisar, em muitos momentos, a questão no olho do furacão. A gente tem que pensar a nossa sociedade daqui para frente. Uma coisa que meu pai sempre me dizia quando ele estava vivo, e que eu sempre levo, é que país nós queremos transformar ou criar daqui a 5 anos, né? Então, isso me deixa otimista, porque a partir dessa perspectiva a gente consegue trazer alternativas reais, né? Para além da gente chafurdar na lama, literalmente, né? Ficar remoendo as dores, enfim. E só para complementar a fala do Jurandir, eu vejo que a nossa direita gaúcha, eu tenho que ser mais tranquila nesse momento, para minha mãe não ficar preocupada. Também, da mesma forma da mãe do Jurandir, porque ela diz, cuidado com o que tu vai falar. Ela fala que a gente não pode pegar peixe grande com anzol pequeno. Então, nesse momento, eu percebo que a direita gaúcha, ela se centra por um projeto liberal que é financiado por muitas empresas, que eu não quero citar nomes aqui, mas que eu sei de fonte, né, segura. Muitas empresas privadas que levam determinados líderes, pessoas, né, que são filiadas a partido para irem aos Estados Unidos e se formarem nesse pensamento liberal e voltarem com esse projeto, que não é um projeto, na verdade, né, porque se a gente for analisar bem, o próprio Leite, ele não teve um projeto, ele teve que, enfim, buscar outras pessoas para fazer o projeto para ele, né? Ele teve que buscar outras pessoas para entender o que estava acontecendo, porque ele não sabia enquanto gestor. Então, que formação política é essa? Né? Que formação de pensamento político é essa? O Melo, eu não quero entrar muito, porque senão depois a minha língua começa a falar muita coisa que eu não deveria. Mas o que eu vejo é esse projeto também de matar as pessoas, né? Intencional. Então, isso me parece que essa dificuldade de entender que os gaúchos estão tendo também vem pela cooptação da comunicação, né? Da linguagem simples para falar com as pessoas mais humildes. Pessoalmente, eu vi o meu pai passar por formas de exclusão social, no sentido econômico, de ficar desempregado depois de denunciar poderosos e não conseguir mais emprego em empresas privadas, por exemplo, né? Eu lembro que a minha família ficou 5 anos
sem opção. Eu estagiava, ganhava R$400, meu irmão também, e assim nós íamos. Mas entender também esse atravessamento, porque é muito mais fácil a gente falar de uma experiência de novo, né? Voltando, coisas que também nós temos que cuidar muitas vezes, que é o que a direita faz, usar principalmente instituições privadas, né? Quando financiam pesquisas, por exemplo, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, que em muitos momentos são grandes cânceres do mundo, né? Porque são as grandes instituições mais ricas, que muitas vezes financiam pesquisas às minorias, pesquisas de igualdade social, para meio que, né, dizer eu estou fazendo alguma coisa. Quando, na verdade, nós sabemos que isso é um projeto político de desmobilizar os verdadeiros grupos que estão frente a essas transformações. Então, primeiro eu queria trazer essa perspectiva de que a direita, né, não vou citar nomes aqui, mas enfim, essa direita, Renzi, Melo, Leite, Mourão, né, como pode o nosso Estado, um Estado, novamente, do cooperativismo, né, do Fórum Social Mundial, de tantas formas de participação, Coredes, né? Mobilizamos muito capital social por conta do orçamento participativo. Como pode nós termos chegado aonde nós chegamos por conta dessa simplificação da política, né? Porque a despolitização, ela anda de mãos dadas com a inverdade. E se nós não questionamos, o que eu de alguma maneira até entendo, porque as pessoas trabalham praticamente 24 horas por dia, chegam cansadas, como elas vão ter tempo para pensar? E eu falo disso a partir de um lugar de alguém que foi usuária do Bolsa Família e que ascendeu a sua escala justamente por entender, por passar pela experiência. Então, como é diferente, né? E nós podemos trazer várias respostas, né, com relação a isso, para entender as perspectivas da ciência política clássica, podem ajudar nessas respostas. A própria as ondas da democracia, né, da democratização do Huntington, quando ele fala que nós passamos por processos de democratização e daqui a pouco de autoritarismo, e que assim o ciclo, né, as democracias vão se perfazendo e se construindo e reconstruindo, eu me pergunto, vou trazer, antes de trazer essa pergunta, eu vou trazer também a desdemocratização, onde a conjunção com o neoconservadorismo e o neoliberalismo, que o Andy Brown fala muito bem, pode trazer essa impossibilidade de uma democracia, né? Parece que a democracia ela não está mais avançando no atual momento. E aí é interessante, porque nós, enquanto sociedade, de novo, voltando às questões isoladas, né, as questões do nosso relacionamento com nós mesmos, do nosso relacionamento, em que medida nós realmente nos autoconhecemos, em que medida nós não enganamos a nós mesmos para seguir reproduzindo formas de ver o mundo sem entendê-las, sem nos aprofundarmos nelas. Então, acho que isso é muito importante. E o que eu vejo como uma possível forma de transformação é nós pensarmos outros modelos políticos, outros regimes, sistemas econômicos, outros regimes que possam nos ajudar a soberania nacional. Por que, né, esse fantasma do comunismo que nunca ocorreu, porque ele ainda se estabelece até hoje? Onde nós estamos errando na nossa comunicação enquanto esquerda política, que não estamos conseguindo chegar nas pessoas, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma análise sobre as nossas próprias práticas enquanto esquerda e entender que, ok, houve um descrédito moral no sentido da esquerda por conta dos aparatos midiáticos, mas também a gente precisa fazer uma meia-culpa onde nós estamos falhando, no sentido de levar a comunicação de uma maneira mais simples às pessoas, para que ao invés de nós nos fragmentarmos cada vez mais, o que o presidente Lula está fazendo, né, nós nos unirmos em prol de um objetivo. Então, eu vejo
que em muitos momentos eu também por muitas vezes ter sido invisibilizada e ter sido interrompida na hora que eu estava prestes a falar, percebo essa dificuldade, né, de nós pensarmos num ambiente mais em conjunto com os demais, um comunitarismo, né, como eu falei, perspectivas diferentes, né, socialismo, comunismo, por que esses regimes eles são endemoniados, como os jesuítas fizeram com as cacicas matriarcais, né? Então, acredito que é muito importante nós pensarmos sobre essa questão, também considerando esse modelo de democracia que ele acaba sendo cômodo para o neoliberalismo atual, né? É um modelo que me parece que se serve, né, juntamente com o capitalismo, logicamente, mas que se serve de usar as pautas das minorias para se fortalecer. Então, na verdade, o que ocorre é uma desmobilização, algo que a Simone de Beauvoir falava. Então, será que não devemos repensar outros modelos políticos alternativos? Fica aí a minha questão. Excelente, Iris. Queria até pedir para você, minha querida, você fez uma tese estudando os trabalhos acadêmicos das mulheres, né? E debateram toda essa forma de invisibilização estrutural no patriarcado, como a Márcia também Tiburi disse ontem, né? E se você quiser pegar o link da tese, a gente põe aqui também no chat para o nosso grande público. Minha gente brasileira, antes de eu passar aqui para vocês fazerem suas considerações finais, deixa eu dar o recado do ICL aqui, vou pedir para o nosso glorioso Henrique colocar aqui. Eu acho que é importante que todo mundo saiba, isso foi discutido aqui no chat também, que o ICL, ele não monetiza os canais, né? Até para, como disse a Iris, lembrou a Iris, lembrar aquilo que o Edu sempre diz a nós. A gente faz um jornalismo independente, reúne uma turma impressionante entre jornalistas, professores, professoras, intelectuais consagrados no mundo inteiro, e ao mesmo tempo isso tudo é possibilitado pelos nossos membros, assinantes, alunos, alunas, que desde 2020 fazem do ICL uma das experiências mais impressionantes, mais participativas, mais democráticas, né, em termos de divulgação também do conhecimento, desde que Gessé Souza e Edu Moreira fundam o Instituto Conhecimento Liberta. E aí, como vocês sabem, esse que vos fala, professor de História no Brasil, que tem um violento passado pela frente, é um dos primeiros professores desse instituto e também se reinventa enquanto, digamos, comunicador, enquanto intelectual que se disponibilizou a pensar com o grande público aquilo que interessa em termos de divulgação do conhecimento. Hoje o ICL, de 13, 14 cursos, passou a ter quase 300 cursos livres. A gente tem agora também uma série de documentários originais ICL, né, sendo uma plataforma de streaming também que conta não só com cursos como História das Mulheres Negras, com a Taína, que está aí, com o Christian Dunker, com a Janaína Teles, mas também a gente conta com documentários originais sobre a Marielle Franco, por exemplo, sobre o sequestro da fé, com a participação crucial do pastor Henrique Vieira, que tem sido uma voz contundente no Congresso Nacional contra tudo isso que foi discutido aqui e denunciado por Iris, por Jurandir e por todas as pessoas que vieram aqui ao longo dessa semana. Então, conheçam o ICL, façam parte desse grupo, são 30 mil bolsas, a gente vai continuar em contato com o Iris, Nablotnish, o Jurandir, Ded Ricardo, todo mundo que está, a Cacica, para disponibilizar uma série de bolsas, centenas de bolsas e de acesso gratuito à plataforma para vocês aí e para os grupos que vocês representam aí. A gente vai, dentro em breve, disponibilizar isso para vocês também. Enfim, venham para o ICL, vocês vão ouvir de Gessé Souza, a Cornel West, Marilena Chauí, a Jurandir Malerba, Márcia Tiburi e companhia. Aqui estão os documentários, não é? Envolve entrevistas com a filha do Che Guevara, por exemplo, um sobre 64, sobre o golpe que nos assola até hoje, né?
além das línguas estrangeiras, conheçam o ICL, o link está aí para vocês. Tem clube de benefícios, isso é impressionante. Aqui está o Armazém do Campo, Autonomia Literária, Jacobina, do nosso camarada Cauê, a Mene, que é parte aqui do núcleo da resistência da esquerda paulista e paulistana, e os depoimentos dos nossos alunos e alunas. Venham para o ICL, vocês vão adorar. E, Henrique, meu glorioso, vamos colocar aqui de novo a sequência dos debates da semana, desde o começo, para lembrar ao nosso grande público do ICL, para além do ICL, que esses debates ficarão salvos aqui na plataforma e também nos canais do ICL. Lembrando, então, desde segunda-feira, debates realizados aqui com a Manuela Dávila, com Thales Machado, na terça-feira, Dede Ricardo e o nosso Zé Adão, homem do teatro, Dede Ricardo também. Na quarta-feira, Mariana Félix e Adriana Amaral. Ontem, Márcia Tiburi e a nossa querida Cacica Querechu. E hoje, em grande estilo, fechando o debate, a Iris e Nablotnij, que também é martinês, a quem eu mais uma vez agradeço pela articulação, pela disponibilidade, e uma alegria, mesmo na tragédia, claro, mas uma alegria poder ter te conhecido aqui e rever meu camarada Jurandir Maleba. Então tá aqui, ó, os nomes estão todos aqui, os debates todos, ficará na plataforma, mas também aberto nos canais do ICL, e se tratando, evidentemente, de uma questão fundamental que não pode ficar presa na plataforma. Ó, vamos curtir, compartilhar. Jurandir Maleba, despeça-se do nosso grande público, meu caro. O que você quer dizer aqui que não deixaram você dizer na grande imprensa? Abra o seu coração, Jurandir. Não, Lindener, precisaria de mais uma live, porque a gente não falou desse problema que a Iris tocou agora, que é a questão da linguagem, né? E de como que a gente perdeu o comando da voz, a gente perdeu a comunicação com as pessoas comuns, sobretudo, né? E que vem elegendo os lobos que vão comer de todo mundo. Então, tem a ver com um monte de coisa, com as mídias sociais, né? A gente viu fake news absurdas, né? De gente falando que o Lula controla a chuva. Vocês viram essa? Aqui, ó, ele controla a chuva. Como é que ele sabia que ia chover? É porque ele está lá, ele controla a chuva. E tem gente que acredita, cara, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana, que as vacinas fazem mal. Então, esse fenômeno, a gente tem, além das mídias sociais, o problema é que a gente não falou da mídia tradicional, né, dos grandes jornais, de como que eles pautam as coisas, que foi o que aconteceu comigo. O cara queria uma resposta minha que fosse exultando o individualismo possessivo e detratando o Estado. Eu falei, não, meu filho, não é possível, né? Eu discordo veementemente. Ele falou, então, desculpa, a gente não vai publicar porque estamos indo por caminhos diferentes. Aí eu falei, eu só posso denunciar isso, né? Eu não posso fazer outra coisa. Então, acho que isso não dá para responder a questão da Iris, mas tem a ver com isso, né? Porque, assim, ó, é lógico que uma sociedade coletiva, plural, participativa é o ideal. Só que tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar com essa extrema-direita global, né, que se reúne na Espanha agora e que está aqui na Argentina. É um problema global. A gente está na iminência do Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos, né? Eu até li uma matéria sobre como é que a gente pode, nesse contexto, estar dependendo de 10 mil votos de alguns estados pêndulo, para que o Trump já falou que ele vai deixar o Putin botar fogo na Europa, a OTAN acabou, né? Então, assim, ó, imagina a correlação de forças do mundo. A gente está por um fio. Então, assim, ó, as democracias estão morrendo. Eu acho que o Brasil, assim, é uma das últimas frentes. A gente tem que lutar com armas. A gente tem que lutar para manter a democracia, né? E esse é o grande paradoxo. Quer dizer, não é possível lutar democraticamente contra as forças antidemocráticas. Esse é o limite da democracia. Então, como é que a gente faz? Seguir o processo penal, jurídico, direito. Os caras não obedecem. Os caras que foram condenados fugiram, estão lá na Argentina, né? O outro que roubou, que fez. Então, é muito complicado usar armas
que o inimigo... Você usa armas legítimas, enquanto o inimigo usa armas sujas. Então, é um paradoxo. É muito difícil. Acho que vai precisar de outros fóruns. Eu agradeço a oportunidade. Prazer te conhecer, Iris. Lindener, sempre um prazer enorme falar com você. Conduz super bem as conversas e passa a bola para Iris. Ou para o Lindener, né? Fazer as vezes da casa. É isso, eu que agradeço mais uma vez você, sua disponibilidade. A sua denúncia, desabafo é a minha, é a nossa também. E o que a Iris mencionou, e você também, né? Esses limites da democracia, pensando que sempre a cabeça de historiador, né? A gente sempre viveu uma democracia sufocada, né? No caso do Brasil, mais ainda, mas as democracias liberais representativas mais supostamente estáveis, a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos, sempre foram a tal da democracia sequestrada pelo capital, né? Então, é isso, é insurreição já, como, né? Exatamente, nunca sabemos, mas como a gente disse ao longo da semana também, tá lá na Cacica Crechú, tá na Mulher da Fronteira, né? Tá nos professores de história, ou seja, o bloco tá na rua, e é isso, a disputa é pela eternidade, né? É uma guerra pela eternidade. Se a gente não disputar isso, nem haverá essa eternidade. Iris, mais uma vez, muito obrigado. A gente fica em contato e despeça-se do seu grande público, minha cara. Muito obrigada, Lindener, pela essa oportunidade, né? Porque eu acho que eu fiz uma amizade contigo e não vou, agora vai ter que me aguentar. Mas, assim, o que eu gostaria de falar, brincadeiras à parte, na verdade, eu acho que, como o Jurandir falou, nós precisamos pensar para além, né, esse programa talvez para além de um debate, né, talvez pensarmos em projeto mesmo, porque tem muitas coisas que nós podemos contribuir com isso, no sentido de crescimento para quem, né? Neoliberalismo, liberalismo, capitalismo, o Estado mínimo, o que ele nos ensina? A gente precisa levar essas reflexões às pessoas, às pessoas que estão assistindo, né? A gente precisa construir coletivamente esse novo mundo. E eu penso, eu volto daí na minha tese, né? Na minha tese eu debato, eu falo brevemente sobre 2 perfis de pesquisadores que eu acredito que dentro da teoria feminista a gente traz, eu consegui trazer 3 vetores de análise principais a respeito daquilo que pesquisadores produzem, porque o nosso próprio modelo, que é um modelo produtivista, que é um modelo que serve ao mercado de saberes, né? Um modelo proposto pelo Qualis, pelo CNPq, né, que tem todo, infelizmente, é apenas quantitativo. Inclusive, na minha tese, eu trago essa luta para que também seja qualitativo, porque não basta apenas produzirmos 10 artigos, o importante também é a gente, nesses 10 artigos, produzirmos ideias novas, com o foco de transformar a realidade. Mas eu penso também que, assim como esses 3 vetores que eu trago, é o vetor de reflexividade, posicionalidade e localidade. A reflexividade, ela vai fazer jus à capacidade que nós temos de pensar sobre nós mesmos, pensar sobre as nossas próprias limitações, pensar sobre as nossas próprias privilégios, né, e as relações desiguais de poder que nós estabelecemos em nossas pesquisas. Claro que no caso dessa análise eu fiz especificamente aos pesquisadores, mas nós podemos levar isso também para a nossa realidade como cidadãos. A posicionalidade, ela vai fazer referência ao papel em si, né, ao fenômeno em si de desigualdade de poder com relação aos privilégios que nós temos. Por que determinadas pesquisas têm mais visibilidade do que outras? Existe um contexto político que explica isso, né? Então, é preciso a gente identificar isso também como cidadãos. Qual é a nossa posicionalidade dentro do amplo espectro social? Quais são as características identitárias que nos favorecem a ponto de nós termos maior visibilidade e que, em detrimento de outros, né, acaba desfavorecendo e invisibilizando grupos?
a localidade. Ela vai falar sobre a capacidade que nós temos de cosmovisão, né? De interpretação de mundo, que ela não vem apenas de nós, de qual lugar ela vem. Por isso que, na minha tese, a pergunta central é de quem é este lugar? De quem é esse lugar? Nós estamos falando a partir do norte global ou nós estamos falando a partir do sul global? Nós estamos pensando a partir do nosso ponto de vista, da nossa história, da nossa terra, ou trazendo perspectivas importadas liberais de outros países para interpretarmos e resolvermos fenômenos e problemas que são nossos, que embora sejam, né, também acredito muito na teoria dos sistemas, acredito que nós somos também um organismo social e que do átomo ao astro tudo está interconectado. Nós também precisamos pensar, se uma célula faz uma diferencinha junto com outras que estão numa região isolada, imagina num amplo espectro global. Então, eu acredito muito que essa crise climática, ela vem de um sistema em cadeia de escolhas políticas, que nós, enquanto cidadãos coletivos, políticos, não políticos, cidadãos comuns, estamos acreditando, estamos pensando, estamos construindo, estamos agindo, né? Então, a natureza, ela pode ser tratada como um produto, a natureza pode ser tratada como um bem durável, um bem perecível, ou um bem perecível, um bem durável ou um bem perecível, que é a natureza, né? Se nós não respeitamos o nosso meio ambiente, se nós não tivermos uma melhor saída, né, para construir a nossa relação com o mundo, o que vai ser de nós, né? E aí eu posso trazer Bell Hooks, quando ela fala que o amor é uma ação, e não é uma ação necessariamente individual de eu e um relacionamento amoroso. Ela é uma ação coletiva, ela é uma ação de aceitação, ela é uma ação de alteridade, né? De ter a capacidade de entender que o meu também é teu. E eu acredito que esse crescimento que a gente precisa pensar, todos nós que estamos aqui assistindo essa live, é crescimento para quem, né? Nós falamos muito do PIB, que é um modelo de desenvolvimento econômico que pode avaliar variáveis numéricas. Amartya Sen, ele já trazia o FIB, que na tradução brasileira é felicidade interna bruta, né? Mas que fala sobre o índice de satisfação das pessoas. Nem todas as pessoas vão estar satisfeitas com muito dinheiro. Então, a gente precisa considerar os contextos políticos da vida das pessoas. E eu acredito que, como otimista que sou, muitas coisas podem vir a mudar se nós construirmos de fato, né, estarmos nas linhas de frente, de construirmos de fato essa nova visão de mundo coletivo, porque nós precisamos parar de chafurdar na lama e respirar e pensar, tá, o que a gente pode fazer de verdade? Então, dito isso, eu agradeço imensamente por essa oportunidade, Pareto, ao Jurandir, por esse diálogo riquíssimo, que nessa uma semana me engrandeceu. Eu me coloco à disposição para a gente pensar futuramente outros projetos, e eu acredito na mudança de um mundo melhor, mesmo que isso seja utópico, mesmo que isso seja distante da nossa realidade. Nós precisamos trazer essa energia de esperança de que a gente consegue. Obrigada. Nós que a gente agradecemos muitíssimo, Iris Nablotnej. Ainda vamos conversar muito, até porque eu sempre fui esse estudante de história que era fascinado ali pela Era Vargas e suas contradições, e sempre pensei em ir para São Borja. Eu ficava numa fantasia assim, Jura e Iris, de que o Vargas nasceu em 1883, eu era um pré-adolescente ali, gostava de história já, falava, nossa, eu nasci em 1983, 100 anos depois, né? Ficava a mania de grandeza do pré-adolescente, nem imaginava o que significava a figura do Vargas. Mas, enfim, eu agradeço, o nosso grande público agradece, muito obrigado a vocês, nosso grande público também, alunos e alunas na plataforma, nos canais, obrigado por terem acompanhado o debate ou os debates essa semana inteira.
as nossas participantes e participantes, desde segunda-feira até hoje, ao Igor Ricardo, nosso coordenador de transmissão, junto com o Henrique. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, pela, enfim, abertura para que a gente pudesse fazer esses encontros aqui online. Ao Giacomo Degani, também da comunicação e do marketing, ao Marcelo Santos, do time de produto e acadêmico, enfim, a todo mundo que participou desses grandes encontros, um beijo no coração. Tá tudo salvo, acessem os debates desde segunda-feira. Um grande abraço para vocês e, evidentemente, força e sorte para todo mundo do Rio Grande. Iris, Jura, um beijo.